Glória a Deus, que bênção. Queria chamar aqui o pastor José Alves para fazer a leitura e oração oficial dessa noite. Eclesiastes capítulo 12. Aleluia. Até o versículo 8. Hoje é um culto de jovens. E os jovens temos que ler versículos que diz respeito à juventude. Glória a Deus. Lembra-te do teu Criador. Está errado ali. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e chegue os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se com vários homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. E como também quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque os homens se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeados pela poção. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém, só até aí. Importante que, lembrei-me agora quando em 62, eu estava lá em Santos, na Praça dos Andrade, foi lido este versículo 7. E o pó volta à terra como era, e o Espírito vai a Deus que o deu. Glória a Deus. Importante que a gente esquece, mas quando vem assim, ainda vem aquela lembrança, né? Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor pelos pedidos. Quem está querendo oração? Tem? Tá. Vamos orar para que Deus dê vitória às nossas irmãs. Os demais aqui também, né? Oremos ao Senhor. Também tem o caderno de oração. Vamos orar por estes que aqui estão. Muitos deles já receberam a bênção, mas outros ainda não. Mas vamos orar. Pai, nós colocamos nas tuas mãos todos estes pedidos de oração. Que Deus seja abençoado. Ó Deus, que nesse momento todo seja curado, pois Tu és o médico dos médicos, Senhor, e Tu pode fazer milagre, curando, libertando os oprimidos e dando vitória. Ó Deus, nos guardando de todo mal, livrando, Senhor, das coisas malignas. Ó Deus, e nos orientando para que, Senhor, possamos cada dia viver debaixo da Tua graça. Deus abençoe todos aqui presentes. Os que ainda não chegaram, sejam abençoados. Os que ainda estão a caminho, sejam abençoados. Para a Tua glória e louvor, nós Te louvamos em nome de Jesus. O Ministério de Louvor está com oportunidade.
Ministério de Louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Nós vamos estar adorando a Jesus hoje como geração forte. Você é uma geração forte nessa noite? Você é forte com Jesus? Eu sou fraca, mas se eu tenho Jesus, eu sou forte, amém? Então vamos se levantar, vamos adorar a Deus, entregue o seu melhor. Você não sabe se você está aqui amanhã, você não sabe como vai ser o final da sua noite, mas eu sei o agora. Hoje eu estou aqui, eu posso adorar a Deus, então adore a Ele nessa noite também, amém? Passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou sua flecha, pode me lançar. Tô de passagem, sou separado, Deus já me encontrou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muita proposta e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e nos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Oh
pode me lançar. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder. Dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Sou tua flecha, pode me lançar. Aleluia, que você seja como flecha nas mãos do Senhor. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que bênção. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu queria aqui essa noite dar a oportunidade para nossa irmã Letícia de dar uma palavra muito abençoada. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Gente, quando me apareceu a oportunidade de vir falar aqui, eu fiquei pensando, né, do que eu ia falar. Aí eu fui para casa da minha avó e a gente foi para a igreja dela juntas e me apareceu essa parte da Bíblia que nela eu vi muito do que eu estou vivendo agora. A nossa vida ela é cheia de altos e baixos, principalmente quando você é adolescente, aí tem um monte de coisa, hormônio. Ai, gente, é um saco ser adolescente, não gosto. E aí tudo vira um caos, assim, de uma hora para outra, e você não sabe como resolver. E às vezes, as pessoas que você tem em volta também não vão saber como resolver os seus problemas, porque não depende delas, depende de você. E quando ninguém sabe o que resolver, a gente tem que recorrer ao Senhor. Porque só Ele consegue resolver tudo o que está aqui, o que não está, só Ele. Mas, querendo ou não, é muito difícil começar a fazer isso, porque nem sempre você tem certeza. É difícil você saber realmente quando você aceitou Jesus e quando Ele está com você, se você precisa fazer algo a mais para Ele ficar com você. E existe uma cobrança que você mesmo faz consigo. E depois de vários dias refletindo, eu ouvi essa parte da Bíblia, fica em Salmo 55:1, e eu vou ler agora com vocês. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Pois os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Por causa do barulho do inimigo, por causa da opressão dos ímpios, pois me causam sofrimento e irados me atacam. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem me dera tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite, eles rondam pelos seus muros. Nela, permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam as ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu igual, meu companheiro e amigo íntimo, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festejar para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus,
e o Senhor me salvará. Ao anoitecer, ao amanhecer e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Ele guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade, pois me ouvirá e os castigará. Pausa, pois jamais mudam a conduta e não temem a Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como a manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. As suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entre as suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair, mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viveram a metade dos seus dias. Quanto a mim, confio em ti. E quando eu li isso lá na igreja, isso acalmou e confortou meu coração, porque era justamente o que eu precisava. Eu precisava saber que Deus estava comigo e que era só eu confiar e colocar nas mãos dele. Isso não é uma coisa fácil, não é fácil você colocar tudo que tem à sua volta nas mãos de algo que você nem vê o que está acontecendo. E eu sempre fui uma pessoa muito justa, só que agora a justiça não está comigo, eu não posso fazer nada. E eu só posso esperar que Deus faça alguma coisa e me acalmar, sabendo que tudo vai ficar bem na minha vida e na vida da minha família e na vida de todo mundo. E é isso. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra linda. Queria chamar o grupo Rocha Inabalável para estar louvando essa noite. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Aleluia. Cavador de poço, em tempos de crise, uma coluna, uma voz que sempre deu a direção, cansou da peleja, cansou das guerras, que pelejava sozinho com Deus em oração. Sua força faz falta, seu vigor, sua determinação. Eu não sei até quando você ficará nessa situação, mas eu posso orar por você, interceder por você, e a oração da fé te levantará. E a oração da
Sua força faz falta, seu vigor, sua determinação. Eu não sei até quando você ficará nessa situação, mas eu posso orar por você, interceder por você, e a oração da fé te levantará. Mas eu posso orar por você, interceder por você, e a oração da fé te levantará. Levanta e resplandece, o inverno já passou, a figueira floresceu, o tempo de cantar chegou. Levanta e resplandece, o inverno já passou, a figueira floresceu, o tempo de cantar chegou. Levanta e resplandece, o inverno já passou, a figueira floresceu, o tempo de cantar chegou. Levanta e resplandece, o inverno já passou, a figueira floresceu, o tempo de cantar chegou. Mas eu posso orar por você, interceder por você, e a oração da fé te levantará. Mas eu posso orar por você, interceder por você, na oração da fé te levantará. E a oração da fé te levantará. E a oração da fé te levantará. Aleluia. Se você precisa, nós podemos orar por você. Não é em vão. O seu pedido, ele é escutado. Aleluia. É só você pedir. Glória a Deus. Queria dar a oportunidade para o nosso irmão Rafael e logo em sequência os adolescentes, se puder já ir se preparando, por favor. A paz do Senhor, igreja. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né? O Léo está dirigindo o culto, gostaria de agradecê-lo e que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, há um tempo, Deus tocou no meu coração para que eu estudasse um pouquinho o Antigo Testamento, né, para entender um pouquinho da história, para entender o porquê de muitas coisas, né? E Deus, ele cuida de cada detalhe. E infelizmente nós acabamos esquecendo dos benefícios de tudo que o Senhor nos proporcionou, de tudo aquilo que ele nos entregou, nossa família, a vida diariamente, a respiração, o andar, o falar, a parte da saúde, né?
E nesta noite eu gostaria de refletir sobre alguns pontos, tá? No livro de Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21, mostra o cuidado do Senhor conosco, né, o tempo todo. Nesse período que está falando no livro de Êxodo, o povo já havia passado pelas 10 pragas do Egito, que o Senhor livrou o povo de Israel. O Senhor livrou o povo de Israel, e após passar pelo Mar Vermelho, essa história é bem lá atrás, tá? E eu quero refletir com os irmãos. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que pudessem caminhar de dia e de noite. Nesse texto simboliza a proteção de Deus conosco. Eu tenho certeza que no dia a dia de vocês, o Senhor cuida de cada detalhe. Com certeza, durante o dia, o Senhor coloca uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia, e à noite o Senhor também coloca uma coluna de fogo. Para aqueles que obedecem, para aqueles que querem o seguir, querem abandonar tudo e segui-lo. Não é fácil obedecer ao Senhor, não é fácil segui-lo, não é fácil deixar tudo e obedecer ao Senhor. Muitas vezes nós nos vemos tristes, cabisbaixo, e o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós temos um foco nas bênçãos, um foco em tudo aquilo que Ele já fez. E durante as passagens, o povo de Deus sempre reclamava. E por isso que só Josué e Calebe entraram na terra prometida. De todos os que passaram 40 anos, só para entender, um percurso de 7 dias foi realizado em 40 anos. O povo de Deus viu as 10 pragas do Egito, viu o Senhor abrir o Mar Vermelho, o povo de Deus viu o Senhor falar diretamente com Moisés, e mesmo assim reclamava. Reclamava que estava ruim, reclamava que antigamente era melhor. E aí, num texto mais para frente, no livro de Números, continua a história, no capítulo 14, versículo 1 até o 4. E diz assim: E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Aqui o povo de Deus tinha passado por tudo, o Senhor livrou de tudo, o Senhor abençoou, o povo de Deus via o maná cair do céu, tinha alimento, tinha água, tinha tudo, mas o povo acabava reclamando. E onde nós devemos refletir sobre isso? No livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, no versículo 18, diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. O que essa palavra está dizendo? Devemos agradecer o tempo todo, em tudo dai graças. O povo de Deus acabou reclamando, perdendo algumas bênçãos, não vendo a terra prometida porque reclamava. E o que o Senhor está dizendo essa noite para nós é que devemos agradecer. Pessoal, olhem para Cristo, olhem para Deus, sigam em frente. Não fiquem olhando para trás, dizendo que os dias anteriores foram melhores. Olhem para frente, agradeçam por tudo que o Senhor já fez e o que Ele está fazendo. Ele cuida de você, assim como Ele cuidou de todo o povo antigamente. Era uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite.
Então o Senhor cuida de você o tempo todo, a todo momento. Não foque no problema, não foque nas dificuldades, não foque naquilo que não vai trazer para você paz. O Senhor traz a paz que excede todo o entendimento. Então, fica esse versículo para que vocês possam meditar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Agradeçam. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, que palavra abençoada. Deus abençoe muito a sua vida, irmão Rafael. Amém. Os adolescentes estão com oportunidade, em nome de Jesus. Som. Meu Abba, nessa oração, preciso te pedir perdão. Acalma o meu coração e tira da minha mente o turbilhão. Meu Abba, quero te falar, preciso aqui desabafar. Inverteram seus valores, estão cometendo horrores. Meu Abba, eu me sinto perdido aqui. Parece que eu falo em outras línguas. As amizades não me satisfazem mais. As brincadeiras não me trazem paz. Geração que sorri pros flashes e choram dentro de um quarto escuro. Geração que fala mal do mundo, mas andam junto com o mundo. Geração de tristeza e dor, que não sentem mais fervor. Preferem ouvir o doutor do que ouvir a voz do Senhor. A minha geração precisa do teu perdão, precisa do teu amor. Então nos ensina a perdoar, nos ensina a te amar, nos ajude a voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor. Geração que sorri pros flashes e choram dentro de um quarto escuro. Geração que fala mal do mundo, mas andam junto com o mundo. Geração de tristeza e dor, que não sentem mais fervor. Preferem ouvir
ensina a perdoar, nos ensina a te amar, nos ajude a voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor. Nos ensina a perdoar, nos ensina a te amar, nos ajude a voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor. Geração que sorri pros flashes e choram dentro de um quarto escuro. Geração que fala mal do mundo, mas andam junto com o mundo. Geração de tristeza e dor, que não sentem mais fervor, preferem ouvir o doutor do que ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Meu Pai, eu peço que o Senhor livre essa geração, meu Deus, que tanto peca. Por favor, irmãos, eu peço que vocês aqui essa noite, se puder, se vocês lembrarem, mantenha nossos jovens nas orações de vocês. Eles são o futuro da nossa igreja e a gente precisa deles. Então, quanto mais vocês puderem orar por eles, orar pela santificação deles, mais vocês vão estar aumentando essa igreja para mais e mais pessoas. E esse é o sentido da evangelização. Então, por favor, assim como as irmãs cantaram, ore, assim como os adolescentes cantaram. Nossa geração precisa do teu perdão. Então, irmãos, o que nos resta fazer é evangelizar, buscar a Deus e continuar orando por esses jovens abençoados. Eu quero dar oportunidade agora para as crianças, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
Eu queria apresentar nosso irmão pastor Aécio. Eu estava conversando com ele. O nosso irmão Messias, ele mora lá no Rio Grande da Serra, pediu para ficar lá, pois é muito longe, e ele viaja muito para Ribeirão Preto. E de lá, e eu conversando com o irmão Aécio, e ele achou por bem, de acordo com a nossa conversa, ele nos ajudar um pouco aqui. Ele trabalha longe, lá em São Bernardo, 2 dias, né, irmão? 4 dias lá. Eu vou dar uma palavra para ele explicar melhor, e depois os irmãos continuam. Pega aí, ó. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Ontem meu pastor Zé Alves, nosso pastor presidente, ligou para mim. Disse, olha, eu quero o senhor na sede amanhã, tudo bem? Eu disse, amém. É assim, tipo, desse jeito, amém? Mas eu trabalho longe, irmãos. Eu trabalho 3 dias em São Bernardo e 3 dias na Castelo Branco, lá em Osasco. Então, eu faço, todo dia eu pego 8 conduções, 4 para ir e 4 para voltar. Mas não nos impede de agradar a Deus, de orar a Deus e de buscar a Deus. Porque, com certeza, irmãos, o sacrifício que nós fazemos para Deus, você vai ser recompensado amanhã. Amém? Eu vou só deixar uma palavra para os irmãos aqui. Está em Gênesis 37, a partir do versículo 1. Gênesis 37, a partir do versículo 1. Já está aí, que tem como epígrafe, José é vendido por seus irmãos. Eu vou estar lendo 6 versículos e depois já retornarei o microfone para quem é de direito. Amém? Que diz, Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com seus filhos de Bilas e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia as más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos,
porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram, e não podia falar com ele pacificadamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Irmãos, aqui eu vejo nessa palavra de José que ele foi uma pessoa que sonhou. Às vezes, irmão, nós temos o sonho e não podemos contar a todo mundo. Conta para Deus o teu sonho. Porque você conta para o irmão, ou às vezes você conta para o seu colega de trabalho, teve um sonho, uma coisa, é uma bênção grande, e às vezes a turma começa a orar contra você. Esses irmãos de José não gostaram do sonho. E depois José teve um novo sonho, e sonhou que a lua, as estrelas e algumas coisas se inclinavam sobre ele. E o seu pai até falou: só acha que eu vou me inclinar contra você? Mas o seu pai vigiou, Jacó vigiou. Irmãos, José pegou, os irmãos pegaram o ódio dele, porque ele ia, né, e dedurava os irmãos, tipo como fosse um capoeira. Mas José, os irmãos fizeram, venderam seu irmão, colocaram em uma cisterna e queriam matar. Mas sempre tem um filho do Senhor ali que vai impedir, ou um anjo do Senhor. Rubens, um dos irmãos de José, chegou ali: não façamos isso. Passou uma caravana ali, venderam, mas mentiram para seu pai, dizendo que José, um bicho, tinha pegado ele. Ele foi vendido, foi à casa de Potifar, né? Chegou lá, tudo que ele pegava era abençoado. Às vezes, irmãos, tudo que você faz é abençoado, mas tem pessoas de olho em você, que não gostam de quando você faz, como você é abençoado pelo Senhor. Mas José estava ali, ele cuidou da casa de Potifar, mas a mulher de Potifar levantou um falso testemunho e José foi preso. Foi parar na prisão. Quando chegou na prisão, José, o carcereiro, deu a chave para ele. Ele começou a cuidar da prisão. Quer dizer, você sendo preso e cuidando da prisão. Estava ali o copeiro e o padeiro. E teve os sonhos. José revelou os sonhos e falou que um ia ser solto e outro ia morrer. E aconteceu depois de 3 dias. E José sempre sendo abençoado. Às vezes, irmãos, não é o canto que você está, mas como você está para você ser abençoado. Porque com certeza o Senhor vai te abençoar onde você estiver. Mas, irmão, mas estava na prisão. Estava, mas foi abençoado. Irmão, não querendo falar muito, José, sabemos a história toda dela. E aquela história de José foi o quê? Governador. Quando ele foi o sonho de Faraó, foi governador. Às vezes, irmãos, não é preciso muito, mas se você buscar, estiver diretamente com o Senhor, todo dia da sua vida, você vai vencer. Mas, irmãos, vem dificuldades, vem opressões, vem injúrias, vem tudo ao seu lado. Mas, se você estiver ligado com o Senhor, com certeza você vai vencer. A vitória vem, mas com o Senhor é mais gostoso de vencer, porque o Senhor vai dar a mão e dizer assim: estou contigo, meu filho e minha filha. Eu não abro mão de você. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Queria anunciar os visitantes dessa noite, que a gente tem aqui a Sara. Quem é? Glória a Deus, seja bem-vinda, em nome de Jesus. E a Jaqueline. Glória a Deus. Pode cantar o louvor dos visitantes, por favor? Ei, som. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Quero dar a oportunidade para a irmã Jaqueline, para ela estar louvando aqui, por favor. Oi? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém?
Irmãos, eu cheguei tarde, né? Porque eu estava cuidando do meu neto e ele resolveu dormir, né? Ele tem 1 aninho. E minha filha, mãe, eu tô chegando, né? Me atrasou, mas falei, eu vou em nome de Jesus. Não pode deixar de vir adorar o Senhor, né, irmão? Mas não gosto de chegar atrasado, a gente tem que ter compromisso com Deus, né? Vou louvar, amém? Não sou cantora, tá, irmãos? Mas os irmãos conhecer os irmãos louvam comigo, hein? Estou contigo, com Shirley Carvalhais. O Senhor, Ele está conosco, né, irmãos? Falei que eu vim domingo aqui, né? A irmã falou, vem de novo, irmã, vim, né? Esperando minha filha chegar, eu falei, eu vou lá, né? A palavra do crente assim ensina ou não, né? Pode soltar, irmã, pode soltar. Aleluia. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem e de ti não esqueço também. Não abandone meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Assim diz o Senhor para você nesta noite. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao meu lado para te guiar. Aleluia. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares, é só você crer, o Senhor, Ele está contigo. Sabe por quê? Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Agradeço em nome de Jesus. Aleluia, que bênção. Deus abençoe sua vida, irmã. Queria dar continuidade com a palavra de dízimos e ofertas com o nosso irmão Davi, e logo após a ministração do louvor dos dízimos e ofertas com a irmã Giovana e com a irmã Paula.
Aleluia. Salve uma igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vim deixar uma palavra de oferta aqui para vocês. Para muitos de nós temos noção do que é a oferta. E por isso que abri uma passagem rápida que se passa em 1 Crônicas 29, 14. Foi 29, 14? Eita glória. Vou ler na Bíblia aqui mesmo. Porque sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Aleluia. Irmãos, dizer para vocês, às vezes pensamos que estamos fazendo um favor para Cristo quando damos as ofertas, mas Davi nos ensina que é exatamente ao contrário disso. Ele diz, tudo vem de ti. Ou seja, aquilo que está nas mãos já pertence ao Senhor. E quando ofertamos, não estamos enriquecendo a Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Estamos apenas desenvolvendo uma pequena parte daquilo que Ele mesmo confiou a nós. A oferta revela um coração que reconhece a soberania de Deus. E ela diz, Senhor, eu confio mais em Ti do que no dinheiro, entende? Eu sei que a minha fonte não é o meu salário, não é meu trabalho, mas é Deus. A minha fonte não vem do dinheiro que eu ganho trabalhando no dia a dia. A minha fonte sempre vai ser Jesus, que é o único que eu dependo. Então se levante, igreja, nesse momento para orarmos e entregue o seu melhor para Cristo nessa oração. Se você não tem, tudo bem, mas entregue o seu melhor hoje aqui, como dízimos e ofertas. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, agradecemos por mais uma vez estarmos contigo. Senhor Jesus, o Pai querido. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã. Ó Deus, se propõe a ser instrumento do Senhor na tua casa, para que essa obra tenha continuidade. Te louvamos porque o Senhor nos incluiu nesse plano tão glorioso. Em nome de Jesus. Cumprimenta a igreja novamente com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus, aleluias. Deparei com aquele mestre escrevendo, com dedos no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça
só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. As palmas louvem ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queria chamar o irmão Felipe para estar orando pelo preletor nessa noite, nosso irmão Zé Carlos, que eu tenho certeza que preparou uma palavra muito abençoada nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. A paz do Senhor, igreja. Irmão Zé Carlos, por favor. Vamos orar pelo preletor. Deus tem algo a falar para você nesta noite, amém? Feche os seus olhos, oremos em nome de Jesus. Senhor Deus eterno, Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concedeu, Pai, de estarmos aqui na sua casa, Pai, para louvarmos e engrandecermos o seu santo e poderoso nome, Pai. Nos colocamos aqui diante de Ti, Pai, Senhor, para orar pelo preleitor, Pai, que ele tem algo, Senhor, da Tua parte para falar para a sua igreja, Senhor. Coloque, Senhor, palavras na boca do Teu servo, Pai, para que ele seja usado nesta noite por Ti, Pai, como um canal de bênção para cada vida que aqui se encontra, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus amados. Pode se assentar. Fique à vontade. Quem é esse, né?
Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Falar da graça de Deus numa época em que tudo é pago, meu Deus, é coisa tremenda. Não existe nada de graça hoje, tudo é pago. Até para você cumprimentar o irmão já fica desconfiado. Será que ele vai me pedir alguma coisa? Não é? Falar de graça é difícil hoje, viu? Está complicado. As pessoas não querem fazer mais nada de graça, irmão Joilson. Tipo assim, no amor de Deus, no Vasco, na faixa. Não faz. O irmão tá lá precisando de um muro lá que está descascando para dar uma massa corrida. O irmão, o quê? Quanto você me paga? 200. É pouco? 400. Tem mais nada de graça, irmãos. Irmão, hoje em dia. Mas quer receber de Jesus, não quer? Mas de Jesus quer, né? Hã? Jesus, estou precisando de uma porta grande. Ô, Jesus, me abençoa. Você passa todo dia pelo meu servo lá precisando de uma. Você não tem coragem de se oferecer para ajudar, mas quer a minha ajuda, né? Me ajuda que eu te ajudo, não é assim que muita gente fala? Me ajuda que eu te ajudo. Mas eu vou falar da graça de Deus, sabe por quê, irmão? A graça de Deus independe do que você faça para Ele. Porque a graça de Deus, ela já foi conquistada. E não foi por qualquer um, não. Foi por Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas. E está aqui hoje, nesta noite. E vai te dar vitória. Os músicos, por favor, fica atento aí. Fica atento aí, Felipe. Eu te falei, não te falei? Fica atento aí, varão. O mistério não é comigo não, o mistério é com vocês aí. Lucas, capítulo 14. Vai ser rápido, irmão. 5 minutos de mensagem. Não vai dar nem tempo de abrir a Bíblia aqui. Mas, vou transmitir algo para você aqui. A parábola da grande ceia. E ouvindo isto, Lucas 14, versículo 15. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa-me ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse, o segundo: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado também. E o terceiro? E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando-se aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze-me aqui os pobres, e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Meu Deus do céu. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e velados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém?
Meus amados, olha que palavra importante. Olha que palavra de alerta. Lá no versículo 12, no 14 ainda, mas lá no início, os fariseus tinham feito uma festa. No 14, os fariseus tinham feito uma festa. E eles convidaram seus amigos. Não convidaram qualquer amigo, convidaram amigos que tinham dinheiro. Era gente importante que estava lá. E no meio deles colocaram um doente, Roberto. Sabe por que colocaram o doente lá? Para catar Jesus em alguma coisa. E era no sábado isso daí. E Jesus curou eles, curou aquele homem. E eles ficaram indignados com Jesus. Falaram, mas o senhor curou o homem, é sábado, a gente não trabalha no sábado, a gente tem a lei de Moisés. Ele falou, não. Falou, mas qual de vocês que tendo um irmão ou uma ovelha que se machucar, não for num dia, você não vai socorrer, não vai fazer algo por ele? E eles convidavam as pessoas também nessa festa, e tinha os primeiros lugares. Jesus falou, eu vou te falar, todo que se humilha, todo que se exalta será humilhado. Seja humilde. Os convidados chegam lá, os maiorais, senta nas primeiras poltronas, senta lá na frente. Mas eu te falo uma coisa, nunca você toma o primeiro lugar, porque adivinha alguém mais importante que você e vai fazer você sair daquele lugar. E você vai passar vergonha. Olha só o que ele diz no 8. Quando por alguém fores convidados às bodas, não te assente no primeiro lugar. Que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que este te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este. Então com vergonha tem que tomar o derradeiro lugar. Mas Jesus falou tudo isso daí, irmãos, para mostrar uma coisa a eles, do verdadeiro convite que Jesus faz para todo ser humano. Eu acabei de ler aqui. Eu vou entrar na mensagem, espera aí que eu estou fazendo uma introduçãozinha aqui, estou tentando fazer uma introdução. Jesus fala para o seu servo, vai e convida. Esta palavra da grande ceia aqui, se refere a Deus e a Jesus Cristo, né? O Evangelho de Jesus Cristo, que nos convida a participar de uma festa. Mas que festa é essa? Que é uma igreja aqui eu não estou vendo. É uma festa espiritual, mas ainda é uma festa que ainda vai acontecer materialmente. Mas Jesus, ele tem pressa nesse convite que ele mandou o seu servo fazer. Ele falou, vai depressa, convida as pessoas, eu quero essas pessoas aqui comigo. Porque os primeiros que eu convidei, que eram o povo judeu, não me aceitou. Você vê que Jesus veio primeiro para eles. Queria que eles aceitassem essa grande festa, esse grande convite espiritual. Mas eles não o aceitaram, assim não pensaram, porque eles não acreditavam no Messias. Então o Senhor Jesus agora convidou a todos esses que aqui estão hoje, que sou eu e que é você também. Você não aceitou meramente um convite. Você sabe que Jesus, teve alguém que te falou, que te convidou. Esse servo que te convidou, que levou a mensagem do Evangelho, o Evangelho poderoso, fez com que você estivesse aqui nesta noite. Embora você fale, não, mas eu ainda não participo, mas você recebeu um convite, você está aqui nesta noite, por esse convite, pelo Evangelho. Não foi uma pessoa que te trouxe até aqui nesta noite. Quem te trouxe até aqui nesta noite foi a palavra de Deus, foi Jesus Cristo. Ele mesmo te trouxe aqui. Sabe por quê? Porque Ele quer ter um encontro com você nesta noite.
Jesus, quando ele falou, lá quando eu li para você aqui ainda, nos primeiros assentos, Jesus nos ensina uma coisa aqui. Ele ensinou que isso é um princípio da nossa vida. Não é verdade? A gente só convida pessoas, vamos ser sinceros, a gente só convida pessoas que vão nos dar algum retorno. É uma grande verdade. Você não vai convidar uma pessoa para ir lá na sua casa, para comer da sua comida, se ele não vai depois te convidar de volta. É ou não é verdade? Você não vai convidar um amigo, igual o pessoal do mundo faz aí fora, para comer um churrasco, tomar aquele negocinho que eles tomam lá, se a pessoa não vai chamar ele de volta. Não tem interesse. Não há nenhum interesse. Não tem. Nenhum. E a segunda lição é que o Senhor Jesus faz um contraste entre a maneira que o homem faz o convite e a maneira que Deus convida. Olha que coisa maravilhosa. Ah, meu Deus. A gente convida, é verdade, só as pessoas que nos interessam, né? Quando a gente não gosta da pessoa, a gente não convida ele para nós. Pode ser até parente, viu? Não convida não, não gosto daquele fulano, não vou convidar ele para estar aqui nesta noite com a gente. É ou não é verdade? A minha ceia de Natal, aquele fulano não vai chegar aqui. Ele não vai vir. É bem típico do homem mesmo, né? É bem típico do cidadão. Mas Deus não, meus amados. Quando Deus convida alguém, Ele convida porque sabe que você necessita de alguma coisa, que você não vai poder retribuí-lo. Por mais que você queira fazer, você nunca vai conseguir retribuir a Deus à altura do que Ele fez por você. Jamais. Então, como a nossa irmãzinha veio aqui e trouxe um testemunho, não coloque peso nos seus ombros. Não coloque. Não carregue carga que você não possa carregar. Estou falando alguma bobeira, Roberto? Por favor, pastor, se eu estiver falando alguma coisa, o senhor me corrija. Não coloque peso nas suas costas que você não possa carregar. Antes você entrega para o Senhor. Entendeu? Não fique se culpando. Não se culpe. Você não deve carregar culpa nenhuma. Se você olhar, toda a culpa ele carregou aonde? Na onde que ele carregou a culpa? Na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas culpas, as nossas enfermidades. Não se culpe. Ah, mas eu sou assim, eu queria ser melhor. Deus sabe que você queria ser melhor. Deus sabe que entende a sua fraqueza, a sua fragilidade. Não fique se culpando. Eu ficava me culpando. Fala assim, eu quero ser tão na sua presença. E fica se culpando, eu errei, não vou mais na igreja. Quantas vezes na minha caminhada no início eu falava, eu não vou mais, eu errei, eu fraquejei, Senhor. Como se eu não fosse errar mais. Nós erramos o tempo todo. Ah, mas eu sou melhor do que o fulano. É engano seu, querido. Você pode fazer uma coisa melhor que o outro, mas isso não te faz melhor. Jamais. Eu li aqui para você. Não queira tomar um lugar que não é seu. Não queira, não faça isso. Porque o Senhor falou, sai desse lugar, é que esse lugar não é teu, esse lugar não te pertence, eu vou colocar outro aí no teu lugar. E Deus faz isso, viu? Deus tira você de uma posição que você acha que você é um merecedor e fala, eu vou provar para você que você não merece. Ah, mas que Deus... Não, irmão, porque você está se engrandecendo, você está se exaltando, você está sendo altivo. Ou você acha que eu estou aqui hoje porque eu mereço alguma coisa? Você acha que eu estou pregando aqui porque eu sou melhor? Nada. Eu estou aqui pela graça de Deus. Eu estou aqui porque Deus me concedeu uma oportunidade.
de eu me sustentar, de eu ficar de pé diante dele. E foi aí que o Senhor preparou a palavra da grande ceia para eles. Foi aí que o Senhor falou: olha, um certo homem. Esse certo homem quem é, Roberto? Deus, né? Era Deus, não era? E o convite era o que, Roberto? O Evangelho de Cristo. Esse certo homem que Deus está falando aqui, ele está falando dele mesmo. E do convite, Jesus está falando da sua palavra, do Evangelho. O Evangelho é um convite a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, o homem representa Deus, e o banquete que foi feito é Jesus Cristo, e o convite é o Evangelho. Você sabe que Jesus, ele tem um banquete, você não está vendo nesta noite, mas existe um banquete espiritual aqui. Sabe o que tem nesse banquete? Eu vou te falar, eu vou te revelar hoje nesta noite. Nesse banquete tem restauração, tem perdão que já foi cantado hoje no hino, tem oportunidade, tem curas, tem intercessão nesse banquete. Quando você intercede, é um presente de Deus para a sua vida e Deus te responde. Ele preparou nesta mesa hoje, nesta noite, e esta mesa está aqui. Você não pode deixar de participar disso, desse banquete espiritual. E Jesus, Ele não quer somente que você participe. Porque nós, quando Jesus, você vai numa ceia, não, vamos falar de um alimento. Quando você se alimenta, qual que é o primeiro alimento bom do dia? Não é o café da manhã que você toma? Jesus fala de uma necessidade que o homem tem. O homem tem uma necessidade de se alimentar logo nas primeiras horas da manhã. Eu digo para você que a grande ceia do Senhor também é um grande alimento para a sua vida espiritual. Porque não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esse alimento espiritual, você tem que participar dele. Porque o homem pode ser muitas coisas na vida, mas sem Deus ele não vai chegar a lugar nenhum. Pode ser o presidente da república, que é o nosso top maior hoje. Mas, amados, se não tiver Jesus na sua vida, vai ser só aqui a sua trajetória. A sua trajetória vai ter um fim aqui. Ela não vai ter um começo com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo deixa bem claro que há um fim aqui de todas as coisas. Por isso que Ele tem pressa nesse convite, que você participe, que você venha de alguma forma participar. Porque isso vai te fortalecer, vai te deixar mais robusto para você continuar a grande caminhada. Porque não pense você que é fácil, não. Como já foi dito também nesta noite. Quando Jesus, eu fico imaginando, Noé não deve ter feito um bom convite para as pessoas, porque ninguém quis entrar na arca, pastor. O que será que Noé falou que ninguém queria entrar na arca com ele? Eu fiquei meditando com Deus hoje à tarde. Eu falei, meu Deus, será que Noé não foi um grande pregador? Não fez o convite como deveria fazer? Senhor, me ajuda para mim fazer um convite hoje nesta noite. Eu quero ver uma alma aqui, pelo menos uma. Não sei. Eu não sei o que aconteceu. Aí o Senhor, lendo essa palavra aqui, o Senhor me revelou. Agora eu vou entrar na palavra.
Meu filho, vai lá, convida as pessoas. Vai, chama para a festa. Primeiro, o que o primeiro falou? O quê? Comprou um campo. O Roberto tá ligado. O Roberto é esperto, viu? Pastor Roberto é uma benção. Mas quem é que compra um campo sem ver? Hã? Fala para mim. Quem é que compra um campo sem olhar? O senhor compra, pastor? Comprei um campo lá não onde você comprou, meu querido, que você não vai poder ir lá. Comprei lá nas Minas Gerais. Ué, mas você foi lá ver? Não, mas comprei. Larga a mão de ser mentiroso. Larga a mão de mentir, rapaz. Dá outra desculpa. Eu sei que é uma festa boa. Você viu que eles entenderam que era uma festa boa. Falou, me isenta dessa festa aí, por favor. Uma outrora eu vou. Quis deixar a porta aberta. Eu vou. Fica tranquilo que dessa vez não vai dar, mas eu vou. O que o segundo falou, Roberto? A junta de boi. Para que serviu o boi, pastor Roberto? Olha lá, como o carro. Ele nem testou o boi. Falou, comprei 5 juntas, mas você foi ver o boi? Não, eu comprei lá do cara. Beleza, comprei, maravilha os boi. Comprar um carro sem testar. Ai, que desculpa. Você foi lá na concessionária? Não, eu comprei, eu não fui, mas eu comprei na confiança. Não viu nada, comprou 5 juntas de boi, que desculpa, irmão. Como tem gente que inventa tanta desculpa para não estar na presença de Deus, para não vir na igreja, participar da festa. Não, hoje eu estou cansado. Chega a irmã lá para fazer uma fofoca. Ô, irmã, vamos, senta aí, vamos conversar. Vamos jogar uma bola, Felipe? Agora, irmão. Mas você não, Felipe, agora há pouco você falou que não ia na oração. Mas uma bolinha, né, meu irmão? Vamos bater lá. Foi deixar eu pregar, o chicote estrala. Como eu não sei porque meu chicote estrala, hein? E o terceiro? Casei e portanto não posso ir. Irmão, eu também casei, Roberto, você também casou. Roberto, se eu souber... Ai, minha esposa está ali, não vou falar agora não. 5 dias a gente tem quando casa. Camarada casou, casei, não posso ir. Ai, meu Deus, essa foi a pior. Essa foi a pior lapada que eu já vi na minha vida. Quando você casa, tem 5 dias, você é dispensado até do seu trabalho. Não podia ir porque casou. Não, olha aí, podia levar a mulher. Ele nem foi, nem levou a mulher. É mentiroso, né? Casou nada, isso aqui era mentira. Desculpa. Para de dar desculpa, irmão. Deus quer te usar. Deus quer derramar uma unção em você. Eu não sei falar, eu não sei ler a Bíblia. Para de desculpa. Salomão era menino pequeno de 9 anos, pediu sabedoria para Deus e Deus deu. Ele sabia ler, com 9 anos sabia ler, Roberto? Acho que sabia, mais ou menos. Porque hoje em dia as pessoas são alfabetizadas hoje em dia com 7 anos, né? Alguns levam um pouquinho mais. Mas, irmão, tinha 9 anos o menino. Não fica inventando desculpa para Deus, seja honesto. Sabe, não fica inventando coisas que você não vai convencer a Deus. Deus conhece o seu coração. Não adianta, é melhor você ser sincero diante de Deus, rasgar o verbo, do que você ficar inventando desculpa. Desculpa não vai te levar a nada. Você não vai conseguir convencer a Deus lá, quando as portas se fecharem, como se fechou a porta da arca, para dizer para Deus, Deus, eu não fui na igreja, Senhor, porque eu tinha que cuidar da minha casa de campo, por que você não vendeu? Por que você não alugou para outro, deixasse outro cuidar?
e viesse me servir. Eu tenho um plano com você. Eu tenho uma história para ser construída. Rapaz, olha, eu falei que ia pregar 5 minutos, Roberto. Já vou terminar, desculpa, amados. Era 5 minutos, mas é que eu vou aqui, o Senhor vai me dando coisas aqui. Eu tinha bastante coisa para falar aqui, meus amados, mas eu vou encerrar aqui, porque já está quase na hora. Felipe Mateus. Quebra o meu vaso. Deus está te chamando hoje. Seria bom se nós soubéssemos amanhã o que vai acontecer amanhã. Eu não sei. Pode ser, meus amados, que eu não é levante. A palavra falou com você, não vai falar, amanhã eu aceito. Quem sabe no próximo culto. Ou é hoje, não é amanhã não, é hoje, é agora. Deus abençoe, irmão. Menos de mim, menos de mim, e menos de mim, menos de mim. Você tem algum problema que você não está conseguindo resolver? Vem aqui na frente, eu vou orar. Você vai sair daqui com a vitória hoje. Pode vir aqui que Deus vai operar aqui nesta noite. E menos de mim, menos de mim, e menos de mim. Só relaxa, deixa Deus falar, deixa Deus operar, tá? Medita com Deus, deixa Deus operar. Cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Que Ele cresça, Deus, eu diminua, que Ele apareça. Deus, entra com providência nessas causas agora, Pai. Nós não temos que levar nenhuma carga maior do que nós podemos suportar, Senhor. Mas, Senhor, se tem algum peso, alguma dificuldade aqui, nesta noite cai por terra toda dor. Ó Deus, caia por terra todo o peso, todo o constrangimento, Senhor, que vem causando na vida da tua filha, que ela possa caminhar, Senhor, de maneira digna, com a cabeça erguida, Senhor, que ela venha ter os seus problemas resolvidos nesta noite, Pai. Senhor, seja ele de ordem familiar, de sentimental, de ordem, meu Deus, que assim fica uma guerra, uma batalha, uma guerra, Senhor, travada,
mas essa guerra é sua. O Senhor pode. Entra nessa peleja, Senhor. Entra nesse agora, nesse corpo, meu Pai, do teu servo aqui, Senhor. Ó Deus, tu sabe a dificuldade que ele tem, Senhor. Eu acompanho, ele é meu amigo. Deus, não é fácil, Pai, mas eu creio que a tua companhia é a melhor companhia que ele precisa. É aquilo que ele precisa, Senhor, é a tua companhia. Esteja com ele, Senhor, em nome de Jesus. Ó Dona Maria, Deus, doenças da alma, do corpo, vão ter um fim hoje, em nome de Jesus. Porque a oração da fé, ela traz força ao doente, ela cura, e eu creio na cura, eu creio, em nome de Jesus. Receba a cura, receba agora. Que Deus te abençoe, minha filha. Você não veio aqui por um acaso, esta noite é tua, o teu louvor chegou ao céu, Deus recebeu lá, e você vai receber a vitória agora. Recebe a vitória. Recebe a vitória, evangelista. Recebe cura. Recebe salvação. Recebe salvação agora. Recebe da tua casa. Recebe a tua filha. A tua filha agora vai retornar. Ela vai retornar. Em nome de Jesus. Eu creio. E eu diminuo. Receba saúde. Receba paz. Receba tranquilidade para você caminhar. Receba amor no seu coração hoje. Coma dessa mesa. Deus tem o melhor para você nessa terra. Recebe vitória. Recebe, minha querida. Recebe amor. Recebe aí. Recebe os seus filhos. Recebe a comunhão lá. Recebe em nome de Jesus. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Recebe a vitória, varão. Recebe. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais satisfaz. Só quero a ti, nada mais. Amém. Nada mais. Obrigado, varão. Os irmãos podem voltar para o seu lugar, meus queridos. Obrigado. Só quero. Passa a passo. Glória a Deus. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Deus abençoe a todos que cooperaram. Que as bênçãos do Senhor estejam na vida de cada um de nós. O que nos resta agora é agradecer e ouvir os trabalhos da semana. Glória a Jesus. O que vocês têm amanhã? Programação da semana. Ela está melhor. A excelência do Senhor Jesus. É oração e meditação. Terça-feira, rocha inabalável, 19h30. Quarta-feira, estudo bíblico. A sabedoria, estudo bíblico, tá? Sabedoria de confiar no Senhor. Quinta-feira, teologia. Não? É sábado. Tá certo. E domingo? Não, sábado tem culto geral. Tá. Sábado, culto geral. Domingo, culto da família, 19h30, Santa Ceia.
crianças, que bênção, né? Deus abençoe. Vamos colocar em pé, agradecer. O quê? Que dia é isso aí? Terça-feira? Não, tá um meio obscuro ali, não dá para entender. Tem som ligado. Aí não dá para me ver nada. Faça a sua inscrição na igreja, ficha no balcão. O que é isso aí? Trabalha com as crianças? Tá bom. Deus abençoe. Vamos colocar. Tá bom, tá bom. Tá dado o recado. Tá dado o recado. Vamos colocar em pé e agradecer a Deus. Meu muito obrigado. Deus abençoe. Continue servindo ao Senhor. Pai querido, eu te agradeço por tudo, Senhor, pelas bênçãos, pela vitória, pela vida de cada um, pela saúde de cada um. Deus, leva-nos em paz, guarda-nos debaixo da tua graça, livra de todos os perigos. Senhor, que nós possamos ter uma noite abençoada, dormir em paz e ser guardado para amanhã ganharmos o pão de cada dia. Pai, eu te agradeço por tudo, ó meu Senhor. Aqueles que não puderam estar nesta noite, sejam abençoados também para a tua glória, te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, graça de nosso Senhor Jesus, o Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora para sempre. Amém. Glória a Jesus. Deus leve os irmãos na paz do Senhor.